Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast, o meu podcast, o nosso podcast, o podcast das nossas famílias. E é com muita alegria que a gente acolhe vocês aqui mais uma vez para um bate-papo espetacular. E eu não estou sozinho, estou com a minha bela esposa. Seja bem-vindo. Amém, obrigada. Deus abençoe a todos, uma alegria estarmos juntos novamente. E hoje, conhecer a história, um pouco da história, desse casal abençoado que está aqui conosco, a Laís e a Andréia. E também bater um papo, sobre um assunto muito interessante, que vai nos ajudar a nos conhecer melhor e conhecer o outro, para melhorar a nossa convivência, entre casal e também com os nossos irmãos. Então, sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês conosco essa noite. Obrigado. E antes de iniciarmos, então, o nosso bate-papo, vamos clamar a presença de Deus, que o Espírito Santo esteja conosco neste momento, nos conduzindo, dando toda a direção para essa partilha, que eu tenho certeza que vai ser abençoada. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. E aí, meus irmãos, então, antes da gente iniciar esse bate-papo com Laís e Andréia, eu gostaria de mais uma vez falar sobre os nossos anunciantes. São aqueles irmãos que nos apoiam e sempre nos ajudam. E você que está nos assistindo também, não esqueça de compartilhar essa live, de compartilhar com aquelas pessoas, se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, dar essa audiência para nós. Então, eu queria já aproveitar e falar da Pets Bulls, que é o pet shop lá do Fábio. Ele tem uma rede de pet shop, são 3 lojas, no Jardim Atlântico, setor Coimbra e no setor Marista. Então, se você tem aquele animalzinho de estimação, seu gatinho, o seu cachorrinho, leve lá para fazer aquele banho tosa, comprar aquela ração especial. Também, se precisar de veterinário, eles têm também. Vai aparecer aqui na tela, siga eles lá, o Instagram deles e também o telefone da unidade do Jardim Atlântico. Outro irmão que tem nos apoiado também é os irmãos lá da Teixeira Britos, Advogados Associados. Então, meus irmãos, se você precisa de fazer alguma revisão em algum processo, precisa de alguém que atue na área civil, trabalhista, procure os nossos irmãos lá da Teixeira Brito, eles vão poder auxiliar vocês. Está com algum problema para resolver? Está com uma dúvida em algum contrato que você assinou? Procure eles lá que eles vão auxiliar vocês. Vai aparecer aí na tela também o Instagram deles. Outro irmão que nos apoia também, está aqui na produção, é o Alaor. O Alaor é dono da GVS Móveis. O Alaor tem mais de 6 anos de mercado, especialista em móveis planejados. Quer dar aquele talento na cozinha da patroa? Fale com o Alaor, melhorar seu escritório, fazer um guarda-roupa novo? Procure ele. Tudo que você está vendo aqui, o nosso nicho ali que está atrás da André e do Laís, a nossa mesa de suporte aqui que vocês estão vendo, tudo foi o Alaor que fez. Então, gente, mão de obra qualificada e coisa de primeira. Aparece aí na tela para vocês também o Instagram deles e o telefone do Alaor. Procure ele lá, vocês não vão se arrepender. É irmão da comunidade, nos apoia e precisa da ajuda também de vocês. Beleza? Então vamos agora ao que interessa, bater esse papo bom com vocês. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. E antes da gente entrar no tema dessa noite, que a Paula falou, um tema muito interessante, que vai nos ajudar muito, vamos falar um pouquinho de vocês também, para a gente conhecer de onde vocês vieram, se vocês vieram de família católica, quem que é o Laís, quem que é a André. E eu vou quebrar o protocolo aqui, que eu falei que é o seguinte, a maioria das pessoas que conhecem a comunidade sabe que o Laís não fala menos, mas fala pouco, Laís? Então, Laís, começa você e fala um pouco da sua história, de onde você veio, onde você nasceu, quem que é o Laís? Sua família era uma família católica, como é que é? Chega um pouquinho mais perto do microfone aí. O Laís, assim, nasceu na família católica, mas o católico tradicional, sabe? Aquele católico que só vai só de costume? De domingo. Aparece na missa dia de domingo e tudo. Mas a gente teve uns princípios católicos lá, minha mãe, os meus pais sempre procuraram levar a gente e tudo. Mas era mais ou menos esse padrão. Não fugia muito, não. Era sempre dessa forma. E você é natural de onde? Sou natural de Goiás mesmo, Rubiataba, Goiás. Bom demais. E aí, tia André, e a senhora? Assim, a minha família é intitulada, assim, como católica, mas era de pouquíssima prática mesmo católica, assim, durante toda a minha infância, juventude, eu lembro raramente, assim, de a minha família ir à igreja.
Fui um pouquinho mais influenciada pelo meu irmão, que chegou até assim a participar um pouquinho de grupo de jovens, mas assim, Deus mandou outros anjos na minha vida, né, assim, sem ser a minha família, para me ajudar, assim, né, durante toda a minha vida, né, para eu poder fazer catequese, né, participar de grupos. Deus mandou outras influências, assim, né, mas da família mesmo eu fui pouco estimulada. Depois, assim, até interessante, assistindo os podcasts, né, nossos da comunidade, quando eu via fazendo essas mesmas perguntas, né, assim, para os casais, eu fui observando, assim, até um pouco mais a minha família. E aí eu lembro, assim, às vezes não tinha tanta prática de igreja, mas tinha prática, às vezes, de oração. Assim, eu lembro de 2 vezes só de ver a minha mãe na igreja, mas eu lembro de vê-la constantemente rezando. Minha avó também, assim, eu lembro muito dela participar das Santas Missas, às vezes não me levava, mas tinha essa prática, esse exemplo, né? Assim, então, tias que também iam muito para a igreja, mas, assim, recebi pouco estímulo nessa área através deles, mas recebi de outras formas, né? Entendi. E, voltando lá um pouquinho, quanto tempo de casado vocês têm? Casado mesmo, né, meu bem? Foi em 2007, né, que nós casamos. 2008. 2008. Né? E juntos. Está melhor do que... Está melhor de memória do que ela, né? E tempo juntos? Quanto tempo? 26 anos. Tem uma longa história. Quantos filhos são? São 3, né? Tem a Jéssica, tem a Júlia, que já não se encontra mais conosco, né? Que faleceu aos 6 meses de idade, e tem a Luana, com 13 anos. A Luana está ali, gente, tá aí nos bastidores, acompanhando tudo certinho. Luana é uma grande graça, né, na nossa história, porque ela veio depois de um processo muito bonito de conversão e também da reversão da laqueadura, né? Olha só, então, que benção. foi quando nós nos abrimos à vida. Lá eu sempre fui mais aberto à vida, mas eu tinha resistência, assim, a ter mais filhos. E aí, quando a nossa segunda filha nasceu, no parto mesmo, eu já fiz a reversão da laqueadura, mesmo lá eu não gostando, né? Mas mulher, quando quer um trem, né, insiste. Tinhosa, né? Até conseguir. Ele, então, autorizou. Eu fiz a laqueadura na época, mas depois a conversão veio muito forte. E aí eu já não consegui mais ficar com a laqueadura, fizemos a reversão, né? E depois, mesmo não tendo, né, garantias humanas, o médico falou, olha, se você pretende ter mais filhos, não é garantia que você vá ter mais filhos, né? Aí eu falei, olha, se Deus quiser me dar mais filhos, eu estou aberta a ter mais filhos, mas o que eu quero é fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus me deu a Luana. Olha que benção. Presente hoje para nós, né, para nossa família. A gente nem se imagina, né, meu bem, sem ela. Uma grande graça. E hoje também uma graça até para a nossa comunidade. Ela serve na nossa comunidade. Hoje, né, já serve formando os pré-adolescentes para servir na nossa comunidade. Então, veja assim, né, quando a gente se abre para a graça de Deus, o quanto Ele derrama graças abundantes na nossa vida e para toda a humanidade. Né? E a menina de vocês mais velha já é casada? Já é casada. Nos deu uma netinha. Olha que benção. A Mariana. 2 anos e meio, uma graça. Ai, gente, olha, esse departamento de avó... Olha, eu não imaginava que fosse tão bom. Já tinha ouvido falar muito. Que neto é filho com açúcar, né? Gente, é muito bom. Eu falo assim, não chega a ser melhor do que filho, mas é mais leve, sabe? É muito gostoso, assim. É bom demais, né? Quem ainda não temos, gente, assim, né? A hora que os filhos casarem, tudo direitinho, sejam bem-vindos aí, amém, os netinhos, porque é uma benção mesmo. Amém. E assim, né, depois a gente ouvir um pouco de vocês, nós vamos entrar no tema que eu acho que, assim, eu acho um tema não é muito complexo, mas acho que para o casal caminhar bem, se a gente quiser caminhar bem, a gente precisa conhecer um pouco disso. Com certeza. Porque vai facilitar demais, né, na convivência no geral, né? Que hoje nós vamos falar um pouco, meus irmãos, os temperamentos no matrimônio. Né? Porque às vezes a gente entra tanto em conflito, né, na nossa relação, as coisas, porque a gente não tem conhecimento nenhum sobre isso. Porque realmente não é uma coisa que a gente vê falar por aí de qualquer jeito, né? Os nossos pais,
né, dificilmente, né, quem não tem esse conhecimento vai falar para você, meu filho, você vai casar, você precisa saber se a namorada você arrumou agora, qual que é o temperamento dela? Né? Ela é sanguínea, melancólica, fleumática, meu Deus, que negócio que é esse? Hoje a gente já tem essa oportunidade, pelo um pouco de conhecimento que a gente tem, de fazer essa análise em nós, né, nos nossos filhos também. E eu queria, né, que vocês, né, já para a gente já começar, Andréia, que você falasse, né, qual a importância dessa descoberta, né, dos temperamentos justamente nessa vida conjugal. Né? Vocês podem ficar à vontade para falar, Laís, André. Qual que é a importância disso? Né, porque às vezes a gente está falando aqui, não, assim, chato demais, o que eu quero saber com esse negócio? Não, mas tem uma importância, e isso é sério, e pode nos ajudar muito nos desafios, né, conjugal e familiar também, né? Isso, e até mesmo na nossa vida enquanto cristãos, né? Nessa caminhada que nós na nossa fazemos, descoberta também, né, André? Isso, rumo ao céu, porque identificar qual é o seu temperamento é se autoconhecer, é entender quem você é e as características que você tem, tanto positivas quanto negativas. Porque as suas características, elas dizem muito de você. E é importante saber, porque elas, assim, a gente nasce e morre com elas, mas tem como trabalhá-las e usá-las ao bem do próximo, ao nosso bem também, né? E ao bem até da igreja, né? Da sociedade em si. E para nós que somos pais, muito importante, né? Nós identificarmos também o temperamento dos nossos filhos. Porque, por exemplo, tem temperamento que ele tem como característica a desorganização. Então, as mães vão à loucura, né, Paula? Verdade. Às vezes, assim, aquele filho que é mais desorganizado. E, às vezes, assim, é uma questão do temperamento dele que ele precisa também identificar e trabalhar essa característica. E antes da gente entrar até um pouco aí, André, mais especificamente em vocês, como foi essa descoberta de vocês, ou se vocês já sabem o temperamento do outro, fala para as pessoas que estão nos ouvindo quais são os temperamentos e um pouquinho da característica de cada um, para que as pessoas já possam ir, né, já ouvindo o podcast, já pensando, não, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Como é que é isso? Como é que é o outro e tal? Você quer falar? Não. Eu não quero falar. É uma das características. Ô, Luiz, é bom que do seu temperamento. É uma das características do meu temperamento. Tá? É verdade, uma das características do temperamento. É o silêncio, né? É silêncio de Maria. Eles são introvertidos, eles não gostam de conversa. Qual que é o temperamento do Laílson, André? Laílson é fleumático. Tanta água correr para baixo ou para cima, mas está tudo certo. Fleumático é um temperamento assim, eles são tranquilos, eles são é interessante, eles são comunicativos, assim, mas eles se interagem bem em pequenos grupos, né? Eles conseguem se interagir, assim, né? Porque não são pessoas que não sabem conversar, são pessoas que sabem conversar, mas eles são mais introspectivos e lidam melhor com pequenos grupos, né? Diferente de outros temperamentos que eles lidam melhor com públicos maiores, né? Então, o fleumático é um dos temperamentos mais introvertidos, que eles são mais reservados, mas são excelentes cumpridores de tarefa. São mais técnicos, né? São mais técnicos, são mais conservadores, e eles tendem, assim, a seguir muito ao pé da letra, assim, o que é falado, né? Então, por exemplo, se marca 18, é às 18 mesmo, né? Sim, assim, sim. Obedecem muito bem às ordens. Eles lidam muito bem sob pressão, então dificilmente você vê um fleumático muito alterado, tanto para alegria quanto para assim, para tristeza, né? Para o humor mais deprimido. Até brinca assim que eu falo que até a lágrima do Laílson é tranquila, né? Ela corre suave. Ela desce assim, bem tranquilamente pela face dele, né? De tão tranquilo que é. Então, eles às vezes, assim, eles não entram muito em discussões, eles não gostam de discussões, então é um temperamento assim com características mais conservadoras, mais tranquilas, geralmente eles são mais serenos, né? Então, assim, você não vê um fleumático dando risadas, gargalhadas muito altas, né? Nem choro muito estridente. Outro temperamento que é um pouco mais introvertido também é o melancólico, que aí já é o meu.
É. Né? Eu sempre achei que você fosse sanguíneo. Eu também. Sanguínea. Olha, vocês vão Não. entender isso aí, porque é o seguinte, tá vendo que o Laílson tinha uma percepção e, na verdade, é outra. Isso é onde gera a confusão. Não, o sanguíneo, porque o sanguíneo, assim, porque, né, talvez lá eu pense isso, porque eu tenho algumas Facilidade de características falar, também do Porque sanguíneo. a gente tem, na verdade, de tudo um pouco, né? Mas o sanguíneo, assim, né, falando do melancólico, depois a gente chega no sanguíneo, Aham. porque o melancólico é o meu. Então, o melancólico, ele é perfeccionista, ele é muito autossuficiente, ele quer tudo a tempo e a hora dele. Ele é um temperamento muito melindroso. Dos 4 temperamentos, ele é o temperamento que se ofende mais fácil. Então, quem está, né, nos assistindo, nos ouvindo, se você tem muita facilidade, assim, qualquer coisa você fica ofendido, é uma grande chance de você ser melancólico, porque o melancólico ele se ofende muito fácil. E dos 4 temperamentos também, ele é o que guarda mais mágoa. Tem mais dificuldade de perdoar, então. Tem mais dificuldade para perdoar. Né? Então, ele é assim interessante. Por que é tão importante a gente descobrir até os temperamentos da gente? Uhum. Porque os temperamentos eles dizem muito até da nossa saúde física, vocês sabiam? Então, por exemplo, o fleumático, eles costumam dar muitas doenças, como, por exemplo, quedas de cabelo, de pele. Porque guarda muitas coisas? Porque guarda muito, né? Porque, às vezes, assim, eles não entram muito em conflito, então eles vão, às vezes, guardando. O melancólico, né, já é de melancolia, então o melancólico ele tem um pezinho mais na tristeza. Então, ele, para cair para o humor deprimido, para entrar numa depressão, é um dos temperamentos que mais tem... Mais favorável para isso. Mais favoráveis à depressão, Uhum. né? Então, os transtornos mentais, eles são muito mais facilmente, eles acometem muito mais o melancólico, né? Por isso que vem dessa melancolia, que é de tristeza, né? Que é desse humor mais deprimido. Melancólico, ele tem um alto nível de cobrança. Então, ele se cobra demais, muito perfeccionista, e por serem muito perfeccionistas, às vezes eles têm dificuldade de cumprir toda a tarefa, porque eles se perdem naquela excelência que eles querem fazer tudo sempre. Né? Que aí já é um pouco diferente do sanguíneo. Né? O sanguíneo, ele é muito comunicativo e ele é o boa praça. Mas ele não é perfeccionista, né? Até porque, assim, o sanguíneo ele é muito voltado para pessoas. Então, ele facilmente deixa a tarefa. Né? Então, ele é voltado para pessoas, ele é alegre, ele é o bom vivant, né? Ele é aquele que ele é amigo de todo mundo. Sanguíneo, ele, assim, todo mundo conhece ele na igreja, porque ele conversa com todo mundo, ele não faz distinção de pessoas. Ele é amigo do padre, mas ele é amigo do traficante, ele é amigo do cachorro, ele é amigo do menino. Tanto que até as amizades do sanguíneo, elas são mais, assim... diversificadas. Ele pode até ter amigos de infância, mas assim, ele tem muito amigos momentâneos, as amizades são mais curtas, mas aquelas amizades que eles têm, assim, quando eles estão sendo amigos daquelas pessoas, o sanguíneo ele é muito intenso, né? É diferente do melancólico. O melancólico ele tem poucos amigos, ele não é de muitos amigos, ele até se interage com muita gente, mas ele confia em poucas pessoas. O sanguíneo não. Só que confia em todo mundo. Você confia em todo mundo? Pois é, o sanguíneo... Acho que todo mundo quer sua felicidade, tá tudo certo. Tá sai contando tudo para todo mundo. O sanguíneo. Eu sou desse jeito. O melancólico não. O melancólico ele é mais desconfiado. Não é todo mundo que entra assim no rol dos amigos dele, não. Ele é mais. A Paula veio brigando comigo. Você compra um carro, você sai ligando, pô, eu comprei um carro. Você liga, pô, eu comprei um carro. Comprei um carro. Com coisa que todo mundo vai ficar feliz com a gente. Então, né, o sanguíneo, que já é esse temperamento assim, né? O padre Paulo Ricardo, sabia que ele é sanguíneo? Eu não imaginava isso, não. Alguém me falou esses dias para trás. Eu achava que ele era melancólico. Ou colérico, alguma coisa assim. Eu imaginava que ele fosse colérico, assim, né? Pelo jeito dele. Mas ele falou que é sanguíneo, né?
Então, o sanguíneo ele tem essa característica, né, que é muito voltado para pessoas. Ele tem muita dificuldade de executar tarefas, de iniciar com início, meio e fim. Ele se perde muito no meio das tarefas, porque ele é muito intenso. Então, assim, imaginem um sanguíneo quando o coordenador dele fala assim para ele: olha, você tem que limpar os bancos da igreja. Então, na hora que ele vai buscar o banco, se ele encontra uma criança, ele vai bater papo com a criança. Mas perdeu no meio do caminho. E ali ele vai, gente, até que, assim, para ele chegar a cumprir essa tarefa, é muito difícil. E dos 4 temperamentos, ele é o que é mais desorganizado. Mas são os que são mais empolgados. O sanguíneo, gente, é muito bom de ver, porque ele é uma festa em forma de gente, né? Ele é empolgado, né? Igual a nossa comunidade vai fazer 1000 pizzas, né? O sanguíneo, ele fica todo empolgado. Vamos fazer 1.500, né? Podia fazer 2.000, né? Porque ele é empolgado, ele se anima muito facilmente, mas do mesmo jeito que vem essa animação... Desanima rapidão. Eu falo que o sanguíneo, ele é excelente em iniciativa e ele é péssimo em acabativa. Na hora da finalização ali já era, né? Ele tem dificuldade para concluir as tarefas. Então, assim, ele tem um temperamento também mais explosivo, né? Porque ele é intenso, então ele é intenso para tudo. Ele é intenso para amar, ele é intenso para odiar, mas também depois, assim, ele esquece rápido. Vai escrevendo, eu vou pensar, você também, né? Vai se identificando aí, Wesley, com esse já sanguíneo. Já está fazendo análise já. Não, eu sou sanguíneo, sou muito sanguíneo. Acho que pode ter algumas coisas de outros temperamentos, mas demais da conta. Porque é isso, né? Todos nós temos, você falou um ponto aí importante, Wesley, todos nós temos características dos 4 temperamentos. Porque os nossos temperamentos, ele é uma herança genética, é hereditário. Nós herdamos eles de 6 pessoas, que são os nossos... Isso eu não sabia. Sim, são os nossos pais, né, pai e mãe, os pais dos nossos pais, os pais do nosso pai, que são os nossos avós paternos, e os nossos avós maternos. Então, nós herdamos características destas 6 pessoas, mesmo não tendo convivido com elas. Então é interessante, por exemplo, eu conheci meu pai, né, que meus pais se separaram, eu tinha 8 meses de idade. E eu fui conhecer meu pai, a gente já até se conhecia, né, na época. Eu fui conhecer meu pai, eu tinha 24 anos. Quando eu conheci meu pai, eu fiquei muito surpresa do quanto eu tinha características dele. Contador de história. Caçador. Não vou falar mentiroso, não. Pescador. E assim, o quanto eu tenho muito mais características, mesmo sem ter convivido com o meu pai, características dele, né? Então, meu pai gostava de conversar, meu pai gostava de contar histórias, né? Assim, então, o quanto eu tive essa herança dele, mesmo não tendo convivido com ele. Muito então, interessante isso. Mesmo se o pai tiver falecido, a mamãe ainda ficou grávida, né, e tudo, a criança nunca teve contato com o pai ou com os avós, mesmo assim ela tem essa herança. Genética. Então, acaba que, às vezes, assim, imagina que a minha avó materna e o meu avô paterno, cada um tinha um temperamento diferente. Então, eu herdei dele e herdei dela. Mas tem um temperamento em nós que predomina. Entendi. Então, tem características, igual eu fui falando algumas características, né? Tem características do melancólico, porque uma pessoa, por exemplo, sanguíneo, você que é sanguíneo, você não tem todas as características do sanguíneo. Você tem por exemplo, por você ser sanguíneo, você tem a maioria dos sanguíneos e algumas outras porcentagens menores de melancólico, de colérico e de fleumático. Né? O fleumático, a mesma coisa, todos os temperamentos. Então, por exemplo, até o dia o pessoal ficou fazendo, eu fui num chá das mulheres lá do ministério, o pessoal ficou brincando comigo, né? Porque eu falei assim que, por exemplo, a característica do melindre eu tenho. E assim, eu sou super melindrosa. Ixi, mas para me ofender muito
muito fácil. Assim, Estão nos assistindo aí, conhece a Andréia. Cuidado, viu, gente? para vocês não me ofenderem, eu me ofendo muito fácil. Mas aí eu até brinquei assim, né? Mas eu perdoo muito fácil. Eu sou melindrosa. E essa, por exemplo, perdoar facilmente não é uma característica do melancólico. É uma característica do sanguíneo. Não é uma característica do melancólico, do fleumático? Não, porque o fleumático, ele até para se ofender, ele demora. Ele não fica chateado com ninguém, né? Gente, ele não... Assim, ele não... A hora que ele pensa em chatear, já passou. Não tem disso, Né, Larissa? não vou perder tempo com isso, não. Aí, ó, tá vendo? Chatear. A pessoa falou por falar, pode deixar. Não, tadinha, porque estava nervosa. Às vezes eu vou até pedir perdão para ele, faz assim. Aí você tem temperamento, você falando lá, não, se a pessoa te falar, se a pessoa, às vezes, assim, age de um jeito comigo, né, normalmente, vamos supor, André, você vem, toda vez que você me vê, você me cumprimenta e tal. Se um dia você passar perto de mim, não me cumprimentar, eu falo, ixi, o que será que eu fiz com o André? Meu Deus do céu e tal. E aí eu vou atrás até tentar descobrir, André, o que foi que eu fiz? Eu não vi nada, eu só não te vi. E tal. Ora o fleumático tanto fez, ou tanto faz. O fleumático, ele não tá nem aí. Às vezes eu até vou falar assim para ele, eu falo assim, não, porque... assim, né? Aquela hora eu te ofendi. Ele falou, foi. Achei que não era comigo. Assim, sabe? Eles são muito tranquilos. Então, assim, quem tem uma característica de perdoar muito facilmente é o sanguíneo. O sanguíneo, ele fica chateado, mas depois passa. Então, eu tenho uma característica muito forte, que é a do melindre. Agora, pensa, se juntasse o melindre com a dificuldade para perdoar, né? Acho que Deus me poupou dessa. E aí, eu até num chá das mulheres lá do ministério, eu ainda brinquei, né? Que eu falo assim, eu me ofendo fácil, mas eu perdoo fácil. Eu falo assim, se eu chorei, a raiva já passou nas lágrimas, né? Eu falo assim, eu posso ou chorar ou fazer xixi. Se eu fiz xixi ou se eu chorei, eu perdoo. E elas até ficavam brincando comigo, né? Às vezes elas falam assim, agora eu vou ao banheiro, nossa, estou precisando de perdoar alguém. Então, eu perdoo muito fácil, que não é uma característica específica do melancólico. E aí, falando do colérico, né? Colérico é sangue nos olhos, assim, né? Colérico, o colérico, enquanto o sanguíneo, ele é focado... em pessoas, o colérico é focado em tarefas. Então, assim, você quer cumprir uma missão, você entrega, assim, quer que uma missão seja cumprida, coloca na mão de um colérico. O colérico é excelente cumpridor de tarefas. E, assim, ele faz de tudo para cumprir aquela tarefa. Ele é um trator. Ele passa em cima de quem for para cumprir a tarefa. Então, assim, se ele quiser, assim, se ele colocar na cabeça dele que quer ir para o céu, ninguém segura um colérico. Ele vai mete o peito mesmo e vai embora. Com força, né? Acho que um exemplo muito comum para nós, né, assim, para quem é aqui de Goiânia, conhece é o Padre Luiz, né? Padre Luiz é um colérico, né? Assim, você vê que ele tem característica mesmo. Ele tem uma característica. Quando você põe ele se destina a uma tarefa, né? Ele vai atrás, faz acontecer. Ele faz acontecer. Quem conviveu com ele, né, sabe o quanto ele é importante, quanto que ele tem nessa tarefa dele de ser sacerdote, de querer levar as pessoas para o céu, quanto ele cumpre essa tarefa muito a sério, né? Ele vai com tudo para exercer esse papel dele de sacerdote, desse cumpridor de tarefas, né? Então, o colérico, ele foca tanto na tarefa que aí ele está atropelando até as pessoas, né? Ele não mede esforço mesmo, né? Ele não mede esforço. Ele é uma pessoa que, assim, o melancólico sofre muito com ele, né? Porque o melancólico é melindroso e o colérico não mede palavras, né? Aquilo que ele quer fazer, ele vai mesmo, ele faz. Então, ele fala, ele é agressivo, ele é impulsivo, mas ele é organizado. Também ele é muito comunicativo, né? Grandes líderes corporativos, eles estão aí, assim, eles estão muito entre o sanguíneo e o colérico. Mas o colérico muitas vezes acaba se despontando, por quê? Porque ele é organizado, ele é centrado, ele já tem mais esse processo de início, meio e fim.
Ele não se perde. Se alguém fala para um colérico que ele tem que limpar os bancos, se tiver alguém chorando no banco, ele pede licença para a pessoa. Ou tira ele, fala, vem pra cá que eu tenho que limpar. E ele vai limpar o banco primeiro, né? Então, assim, e os temperamentos, é importante a gente saber que eles não mudam, mas eles, assim, né? Porque é da gente, né? É uma herança, não muda. Mas eles podem ser trabalhados, né? Eles podem ser transformados, principalmente se são identificados. Então, por exemplo, quem é melindroso, igual eu chorei, ixi, né, meu bem? Vivia chorando, né? Sofria demais. Porque, às vezes, nessa questão de melindre, o quanto foi importante eu identificar que eu sou melindrosa para eu poder trabalhar essa característica em mim. Porque isso gera mágoa, às vezes você gasta muito tempo com aquilo, e às vezes nem foi a intenção da pessoa. Não era ofender, né? Não era a intenção, né, e tudo. Então, assim, acaba se gastando muito tempo, você se ofende muito tempo. Às vezes, nesse processo, às vezes acaba ofendendo muito também. Né, o melancólico, ele guarda muitas coisas. Ele vai guardando. Mas ele também tem um temperamento explosivo, sabia? Quando solta, daqui a pouco. Porque, por exemplo, os temperamentos mais explosivos é o sanguíneo e o colérico. Porém, o melancólico, ele é aquele que ele não tem aquela impulsividade de já explodir, assim, né, no ápice. Assim, com qualquer coisa explodir, só que ele vai guardando. Ele é o mais vingativo? Ele vai guardando. Baseado nisso? Aí, quando ele explode também, sai de baixo, porque aí vem com força. Ele é muito mordaz com Mas as ele é vingativo, não? O mais vingativo é o colérico. É o colérico mesmo, né? O mais vingativo é o colérico. Como que vocês identificaram o temperamento? Primeiro de vocês e depois, assim, um do outro? Porque você está falando assim, eu sou muito melindrosa, foi descobrindo isso. Como que foi essa descoberta e como que vocês começaram a ordenar isso, Andréia, de maneira a vocês conviverem melhor? Porque até o Laílson aqui no início, gente, falou um negócio muito interessante. Na pergunta, qual que é o temperamento? Falando temperamento, falou assim, depende. Né? Começa cedo em um, vai terminar de noite em outro, cada um do jeito. Mas como que vocês entenderam isso e começaram a usar desse conhecimento para viverem melhor? Assim, né? Eu sou muito estudiosa e desde os 18 anos eu estudo muito sobre psicologia, né? Falar isso, inclusive, a sua formação é essa, né, André? Isso, eu sou psicóloga, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga e também psicóloga. Já fazendo um merchan, gente, se precisarem de uma boa psicóloga cristã, católica, tá a Andréia aí, viu? Rodrigo, põe aí no Instagram da Andréia. E aí, eu fui, né, assim, estudando, e foi um achado, assim, né, de autoconhecimento para eu me entender e eu entender também o Laílson. E foi tão interessante porque eu esperava um Laílson diferente. Eu queria que o Laílson fosse, assim, descolado. O Laílson né? Você descola, tranquilo, escuta essa das camisas. Ela vai contar, escuta essa que você vai entender o que é. Escuta, só pra você ver. Assim, porque eu queria que ele fosse descolado, que ele contasse casos, que ele tocasse violão, sabe? Assim, que ele fosse assim. Você fosse tipo o Carlos da guitarra azul? Que ele usasse umas roupas mais descoladas. E o Laílson, por ser fleumático, então ele é mais conservador. Se você abrir o guarda-roupa dele lá, é quase Ctrl-C, Ctrl-V das camisas. É verdade. Usa sempre um padrão. Então, ele tem aquele mesmo padrão, e eu queria que ele usasse sapatênis, com aquelas bermudas de bolso de lado. E não é assim, né? Eu lembro até que foi um momento muito bonito na nossa história, quando eu até cheguei a pedir perdão para ele, porque eu falei assim... Meu bem, eu nunca te traí fisicamente com nenhum outro homem, mas eu sempre te traí porque eu sempre quis que você fosse um outro homem. E a partir de hoje eu amo você do jeito que você é. Que bonito. Né? Então eu pedi perdão para ele. E
Eu falei assim, eu te perdoo, nem sabia disso para mim, tá tudo bem. O fleumático sendo fleumático. Tá tudo certo. Porque eu queria umas cores diferentes para camisa, umas calças diferentes. Gente, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Ele é muito com perfume, as corzinhas mesmo. Com tudo. Ele é o perfil mesmo do fleumático, né? O fleumático, e aí eu gostava assim, né? Eu achava tão bom que eles homens conta casa, né? Fala contador de piada. Sim. E ele até uma característica, quem é fleumático, gente, eles até são bons contadores de piada, verdade. Mas eles, assim, o fleumático, porque o sanguíneo, ele conta causo, né? Ele gosta, assim, os causos dramáticos. Faz o lúdico, né? Os Nossa, e ele conta, e ele movimenta, assim, com a mão, e ele deita, ele rola, ele imita o cachorro, ele faz, né? O sanguíneo é assim, o fleumático não. O fleumático, ele conta aquelas piadinhas mordazes, sabe? São piadinhas curtinhas, assim, sabe? Tchau. Eu lembro até de um irmão do ministério, que é fleumático, pra vocês entenderem, assim, uma piadinha... Característica do fleumático. Característica do fleumático, né? A gente foi para Trindade a pé, e aí ele levou uma garrafa, sabe aquelas garrafas grandes, assim, né? De azul para gente lanchar, né? No meio do caminho lá. E aí o Bosco, né? O Bosco da Rosica, levou uma garrafa azul também. Ambos foram sem a esposa para a caminhada para Trindade, que a gente vai, né? Por causa do encontro de casais, nós vamos. E aí chegaram lá, na hora de pegar as garrafas, eles pegaram as garrafas trocadas. Não. E aí, a garrafa do Bosco era uma garrafa novinha, era azul, mas uma garrafa zeradinha, muito novinha. A do outro irmão já nem está mais na nossa comunidade, mas um irmão maravilhoso, né, meu bem? Também fleumático. E aí, esse irmão levou uma garrafa azul, só que velha. Na hora deles pegarem a garrafa, o Bosco pegou a garrafa velha, o outro irmão pegou a garrafa nova. Quando eles chegaram em casa, Paula, adivinha o que aconteceu? Nossa, a mulher falou, que garrafa que é essa? As esposas perceberam, né? Mas as garrafas estão trocadas, né? Aí a Rosica, o Bosco entraram em contato, né? Colocar no grupo, que alguém tinha ido com a garrafa trocada, e eu fui e postei a mensagem no nosso grupo. No Ministério. Aí a esposa falou, veio trocada, chegou aqui novinha, a nossa não é nova, né? Então, trocou. Aí, a hora que o irmão chegou com a garrafa velha, com a garrafa nova, para eu poder entregar a garrafa para o Bosco, né? Aí eu falei assim, irmão, você não percebeu que a garrafa estava nova? Ele falou, como ela foi para Trindade, achei que ela tinha voltado de lá renovada. Pensou que aconteceu um milagre até na garrafa. Então, assim, a minha história ficou grande, né? Mas, assim, você vê que... A piada é curtinha. A piada é curtinha. E essa é bem uma característica do fleumático, porque o fleumático, ele não é aquele contador de histórias, assim, mas ele tem essas piadinhas, assim, essas curtinhas, sabe? Porque, geralmente, fleumáticos, eles costumam ser muito inteligentes, né? Sim, Carlos, né, nosso fundador, é fleumático. Né, são pessoas inteligentes, né? E eles têm essa piadinha rápida, mordaz, né? Ô, Laís, e o que você faz na prática para lidar com essa questão do temperamento da André, por exemplo, nessa questão dos milímetros, para evitar isso? Porque, né, como a André falou, o fleumático, água para cima ou para baixo, tá de sol ou tá de chuva, você tá de boa. Às vezes você vai agir de uma maneira que, para você, tô tranquilo, isso aqui não me importa, mas de alguma forma você pode estar ofendendo ela. O que você costuma fazer para evitar isso? Então, ou não faz nada e deixa a água correr. Como que você vai falar para eu não ficar chateada? Não. Essa questão, assim, quando a gente casou, como todo casal no início, as dificuldades foram muito grandes. E Laílson, não tinha esse conhecimento sobre a questão de temperamentos, não. Nós fomos aprendendo na prática mesmo. Nós fizemos alguns tratos, né? Alguns acordos, fizemos alguns acordos que você vai aprendendo, por exemplo, a questão de família. Grande dificuldade de todo casamento, a questão da família, né? A família do outro. Aí nós fizemos alguns acordos, assim, porque eu vi que
Conta um acordo aí, Léo, na prática que você pode contar aí. Vai lá. Ué, um acordo muito simples. Eu nunca falo mal da família dela. Ótimo. Nunca. Isso eu acho que é um acordo que todo mundo tem que fazer. O casal tem que fazer, né? Tem que fazer. Por quê? E ela pode até mas só chegar... uma parte, né, meu bem? Você vive fazendo piadinha de sogra, né? Não, vamos explicar. Aí uma piadinha, né? Vamos explicar isso. Questão de sogra, por exemplo. Na sogra existe duas pessoas. Existe a pessoa física e a pessoa jurídica. A pessoa física é a mãe da Andréia. Tá? Certo. A pessoa jurídica é a minha sogra. Eu nunca falei mal da mãe da Andréia. Da pessoa física. Eu nunca falei mal da mãe da Andréia. Eu sempre falo mal da minha sogra, que é uma pessoa jurídica. Aí é sua, né? Ela não é física. Tá? Ótima explicação. Viu? Tá vendo? As gracinhas do pneumático. Não, mas essa questão é interessante mesmo, porque dá muita discussão. Eu notei logo, quando a gente começou, porque ficava sempre aquela coisa, não, a sua família não gosta de mim. É um melindre. É um melindre. A sua tia, eu não gostei da atitude dela, não gostei disso. Então, melhor coisa, eu não falo mal da família dela e nem ela fala mal da minha família. Isso foi importantíssimo no nosso casamento. Ela pode até falar, não, mas eu chegar e falar assim, nossa, mas meu pai, eu acho muito errada aquelas atitudes dele. Ela pega e fala, é você que está falando. Cara, isso é muito importante. Muito importante. Gente. Sabe por que isso é muito importante? Porque é o seguinte, a minha capacidade de perdoar minha família é totalmente diferente da capacidade da Paula perdoar eles. Justamente. Né? Então, por isso que a gente também, às vezes, não é muito o tema, mas assim, nós não devemos levar problemas do nosso relacionamento para a nossa família. Justamente. Que aí é da mesma forma. Eles não têm a capacidade deles perdoarem, por exemplo, dos pais da Paula, perdoarem uma atitude dela é uma, perdoarem uma atitude minha é outra. Né? Então, eu acho que quando a gente casa e forma a nossa família, a gente precisa entender muito isso, né? Estudando os temperamentos, o comportamento um do outro. Que aí, André, vai entrar naquilo que você falou, né? Que a gente, querendo ou não, geneticamente você herda, né, tanto da sua parte paterna quanto da parte materna, essa questão dos temperamentos, e isso vai impactar também no relacionamento. Se eu entender o seu, eu vou entender um pouco da sua família e a gente consegue conviver um pouco melhor. Eu acho que isso precisa, e é necessário mesmo, por isso o casal precisa conversar sobre isso. Fazer esses acordos, né? É um acordo simples e muito eficiente. Fez muita diferença. Nós nunca falamos mal, assim, às vezes se ele vem contar alguma situação envolvendo a família dele, eu escuto, rezo por aquela situação. Mas não dá palpite, não fala nada. Não fala a mesma coisa envolvendo a minha família, né? Acho que um outro acordo que foi muito importante para nós também, né, meu bem, a gente nunca dormir brigados, né, assim, nunca dormir fora da nossa cama. Foi um acordo também, né, quando nós nos casamos, nós já colocamos como assim, de nunca dormirmos separados, assim, a não ser por um motivo de viagem, né, trabalho, né, assim, às vezes lá, isso agora ele viaja menos, mas antes viajava muito a trabalho, mas assim, porque nós tínhamos desentendido, não, sempre a gente dormia, né, a gente, assim, uma base muito para o nosso casamento foram as pregações do Padre Léo, né. Também gosto demais. Quando nós chegamos para a comunidade, nossa chegada na comunidade foi através da formação para noivos, né? Nós viemos para casar e aí viemos fazer o curso de noivos. Uhum. E nessa época a gente aprendeu também no curso de noivos, aprendemos com as pregações do Padre Léo, né? Pro sol não se pôr não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Sobre o ressentimento. Efésios 4. Então, a gente levou isso muito a sério e a gente nunca dormiu. Nunca teve essa história dele dormir no sofá ou eu dormir em outro quarto. A gente sempre dorme juntos. Outra característica também que foi muito importante para nós, que eu vejo assim, é a questão da educação dos filhos. Um nunca chegar e tirar a autoridade do outro. Isso é importante. Nós ouvimos isso no episódio anterior a esse, né, justamente onde a Andréia e o Zé Luiz também comentavam isso, que eles tinham essa
sinergia, esse alinhamento, para que, né, um nunca passe em cima do outro. Né? Isso é muito importante. Esse acordo também a gente sempre fez e a gente também, essa é uma convivência nossa. A gente nunca briga na frente dos filhos. Se temos algo para resolver, nós vamos resolver nós dois, sem a presença dos filhos. Isso aí é uma questão assim que a gente priva muito por isso. André, não discutir na frente dos meninos, das crianças. Isso é importante demais. Nossa Porque senhora. essa questão, até como psicóloga, o Wesley, a gente, assim, se você vê os relatos das crianças ou dos adolescentes no consultório, assim, me sensibiliza demais ver, sabe, quando os pais estão discutindo a reação dos filhos. Os filhos, eles ficam assim totalmente desestruturados na hora, porque eles não sabem o que fazer, porque eles são as crianças ou os adolescentes, e aí eles não sabem o que fazer, e um estão gritando com o outro, às vezes até com agressão física, e assim, alguns relatos, assim, fico lembrando de alguns pacientes assim contando de entrarem dentro do guarda-roupa, de irem para debaixo da cama, escondendo, tampando assim os ouvidos com travesseiro, assim, para não querer ouvir aquela situação, querer fugir, sabe, daquelas situações. Então, pais que brigam na frente dos filhos, assim, os meninos ficam desesperados. E, às vezes, eles levam isso também depois para os relacionamentos deles. Né? Às vezes, eles entram em relações abusivas porque eles passam a ver aquilo como algo normal. Para vocês terem ideia, uma vez eu fui atender uma jovem de uns 20 e poucos anos, uma jovem, pensa, uma moça bancária, já formada, uma menina, assim... socialmente bem estabelecida, tudo. E essa jovem, aí eu vendo assim que ela estava assim um pouco desconfortável na cadeira, né? E eu falei, tá me parecendo que você está com dor? Ela falou, eu estou com dores nas costas. E aí eu peguei e falei assim, o que foi? Aí ela falou assim, não. E ela estava contando justo sobre o relacionamento que ela tem com o namorado. E eu já tinha perguntado se já tinha ocorrido agressão física ou verbal nesse namoro, né? E ela disse que nunca tinha tido agressão física. E aí, ela pegou, disse que quando ele empurrou ela caiu, em vez dela cair no sofá, ela caiu antes, né? Assim, ela caiu antes do sofá, assim, e o impacto da queda dela no chão gerou dores nas costas dela. Quando ela falou isso, eu peguei e falei para ela, então você sofre violência física? Aí ela falou assim, não, ele nunca me bateu. Então, ela não associou que esse empurrão era bater, porque ela já tinha visto o pai, assim, o que ela tinha de concepção de bater era quando o pai batia na mãe com murro, com chute, com outras coisas. Então, o parâmetro que ela tinha de bater era diferente. Era diferente. Então, ela falou, não, ele nunca fez o que o meu pai fazia com a minha mãe, né? Mas ali já era uma agressão física. Então, vai naturalizando esses atos, né? Então, essa postura de pais frente, né? E aí entra muito, né? Os sanguíneos, os coléricos, eles são mais agressivos. São agressivos com as palavras e eles têm que ter muito cuidado, porque a agressão física também. André, se eles não controlarem, eles vão facilmente para a agressão física. É isso que eu queria que você falasse um pouco, por exemplo. Muitos jovens nos assistem também, ou recém-casados, ou aquelas pessoas que já são... Qual a importância dessa identificação dos temperamentos para que a gente, ciente de qual é o nosso temperamento, e aí você já tinha começado a falar, mas assim, quais são as práticas que a gente pode fazer para ordenar o temperamento para que ele não tenha, para que a gente não deixe que esse comportamento, essa característica do temperamento sobreponha num nível assim, por exemplo, que você vai agredir uma pessoa fisicamente, alguma coisa assim. O que eu posso fazer? Primeiro, conhecer, depois desse conhecimento, o que eu faço na prática
tanto na parte da psicologia como na parte espiritual também, para que esse temperamento seja ordenado por um equilíbrio, né? Para que a gente consiga conviver melhor, para que eu não deixe, por exemplo, que essas características de agressividade passe do ponto de eu ir lá e ficar agredindo a Paula verbalmente ou até fisicamente mesmo. Uhum. Bem, assim, as nossas características, elas muito além de elas serem características positivas e negativas, até se entrar na internet ou alguns livros, eles trazem muito isso, né, como características positivas ou negativas. Mas eu vejo que vai muito além disso. Por exemplo, o fato de um colérico ser muito organizado, isso depende, porque assim, em linhas gerais, fazem ser organizado é uma boa característica, não é? A gente olha como uma característica positiva, mas depende se esta casa às vezes é tão organizada, se esse que tem esse temperamento, porque os mais organizados tendem a ser o colérico e o melancólico, porque o melancólico ele às vezes se perde um pouco na organização, mas ele é muito detalhista, muito perfeccionista. Então, às vezes, assim, ninguém atinge o grau de satisfação dele, né? Porque ele tem um alto nível de exigência, porque é muito meticuloso. Então, às vezes, por exemplo, até às vezes assim, acompanhando muitas pessoas, né, a gente vê que, às vezes, esse excesso de organização, a criança não se sente bem em casa com uma mãe que é colérica. Por quê? Porque ela quer tudo arrumado sempre. A questão do toque está muito relacionada a essa questão do colérico também? Também. O colérico e o melancólico são os que têm mais propensão para terem esses transtornos. Que eu lembro que até... né, o transtorno obsessivo compulsivo, justo por isso, porque são metódicos, né, assim, são mais organizados. Até antes de você continuar, estava lembrando do, não sei se vocês assistiram também, o Rodrigo do Louvor e Glória, ele gravou o Santo Flow, né, o podcast, e ele falando que a mãe dele tinha, então assim, a mãe dele lavava a casa todo dia. E ele cresceu naquilo ali, que os irmãos mais velhos, cada um para um lado, e ele mais novo, assim, lavar a casa. Ficou um trem tão assim, no início era muito chato, mas ficou uma coisa tão comum que. Aí eu perguntou para mim, mas como que era isso? Não, eu já tinha acostumado. Eu sei que eu acordava mais minha mãe, nós tomava café, e aí daí para frente, até 6 horas da tarde, era a gente limpando a casa todo dia. E diz que a mãe dele tinha tanto essa questão do toque, assim, essas coisas, e era nervosa, e aí tinha a questão, não lembro se é a questão da bebida também, que o pai até largou ela por esse motivo, que ela lavava a roupa, André, olhava no varal, achava que estava suja e ia lavar lavava de novo. Então, muitas vezes, os filhos ou até o esposo, ele não se sente tão bem na casa, né? Por exemplo, se a esposa for colérica, porque tem que estar tudo impecável sempre. E como manter uma casa impecável com crianças, né? Eu falo que, assim, brinquedos, para quem tem filhos pequenos, brinquedos na sala passa a ser decoração. Não, isso quando não tem caixa, né? Que eles usam de brinquedo, né? Os trem, e por aí vai. Então, às vezes, assim, ser muito organizado é bom? Depende de como você está usando essa organização. Ser muito detalhista é bom? Depende se esse detalhe não está... Se ser detalhista não está mais prejudicando do que favorecendo. E você está falando, André, deixa eu te cortar de novo, porque eu acho que é bom a gente dando exemplos também na prática para as pessoas, justamente para isso. Uma casa que tem muitos filhos, como nós temos lá em Casa 7, ela tem que ser uma casa desorganizada? Não. Mas esse excesso, às vezes, de cobrança em cima dos meninos, se a gente não souber expor, né, e organizar isso com eles, a gente cria traumas. Né? Às vezes fica aquele clima pesado demais, que o menino não pode dar uma pisadinha fora da linha ali, que você já está em cima, está cobrando, está apertando aquelas coisas e tal. Então, assim, por um momento do nosso casamento foi assim, a gente apertou muito. O Matheus e a Ana sofreram muito nesse aspecto. Depois que vieram os menores, da Isabela para baixo, a gente foi entendendo que, tem hora que está ali daquele jeito, a gente junta todo mundo, faz um mutirão ali, limpa tudo, organiza e ensina eles, mas assim, num sentido mais do que precisa ser feito, mas vamos fazer isso aqui na festa, na alegria, vamos, cada um pega o seu, pega um brinquedo junto ali e tal, e deixou de ser um negócio pesado, que era gostoso, não, tem que ser assim, tal. Não que não tenha disciplina e, como eu falei, não tem organização, mas o que a gente hoje tenta é não levar para eles algo que seja muito ruim, que aquilo é penoso. Fica tipo um castigo. Arrumar a casa é um castigo. Não, tem que arrumar porque não é isso. Então a gente tenta levar desse jeito hoje.
Essa questão mesmo, que é uma característica muito minha, né, de ser perfeccionista, nossa, assim, eu sofri demais, né, assim, acho que fiz o Laio sofrer também muito no nosso casamento, porque ele chegava da rua, ele colocava a carteira em qualquer lugar, ele colocava a chave em qualquer lugar, e eu não queria, tinha que ter o lugar certo para a chave, o lugar certo para a carteira, o lugar certo para ele colocar a roupa. Então, assim, as camisas até hoje, né, meu bem? Eu coloco padronizada por cor, né, por tamanho, apesar que não dá muita variação, né, porque ele é fleumático. Mas assim, e aí se tirasse um pouquinho aquilo ali, eu já ficava irritada. Então, assim, hoje não, hoje eu já levo isso com mais leveza, né? Não sei se você acredita, ele já pode até colocar a chave onde ele quiser, a carteira onde ele quiser. Você foi ordenando, Fui né, ordenando o seu temperamento, isso, porque eu via que a paz na nossa casa ela tinha que ser maior do que isso, né? Então é algo que eu precisei. Não pode ser uma prioridade, né? As pessoas. Né, e com isso, gente, a gente vai tendo que entender até nos filhos, por exemplo, os filhos que são melancólicos, o alto nível de exigência deles é tão alto que, por exemplo, são filhos que às vezes demoram demais para fazer a tarefa, porque começa a fazer a tarefa, tem um erro, aí eles querem passar tudo a limpo. Sanguíneo, gente, filhos sanguíneos, os pais ou a mãe, que a maioria das vezes acompanha a tarefa de casa, sofre demais, porque o menino começa a tarefa e não termina nunca. A Isabela é purinha, né, Paulo? A Isabela começa a fazer uma tarefa, aí ela levanta, vai ver televisão. A hora que você vê, ela tá vendo televisão. A hora que você pensa que ela tá vendo televisão, ela tá lá fora arrancando flor do jardim e a tarefa a fazer. É desse jeito. Né? Então, assim, entendendo esses temperamentos, assim, você vai entendendo até melhor o funcionamento de toda a sua família. Por exemplo, o fleumático, ele é muito bom cumpridor de tarefas, mas, por exemplo, se a professora falou que ele tem que estudar tal capítulo, ele vai estudar tal capítulo. Aí, se a mãe chega para ele e fala assim, mas você podia estudar a tabuada. Não, mas a professora mandou estudar só isso. Então, eles são conservadores, sabe? Eles seguem muito aquilo que é proposto para eles. Então, eles têm dificuldade de estudar a mais. É diferente do melancólico. O melancólico, ele tem um alto nível de exigência. Então, por exemplo, enquanto o fleumático ele estuda para passar de ano, o melancólico... o fleumático, gente, se ele tirou 6, está ótimo. Qual que é a média? 6. Ele tirou 6? Está ótimo. Eu tinha sempre cuidado. E se ele tirou 4? Na próxima recupera. Eu tinha um pensamento comigo interessante, assim, falando sobre temperamento, justamente sobre isso. Eu tinha aquela ideia, eu não quero ser o melhor, mas também não quero ser o pior. Eu quero estar na média. Era um pensamento que eu tinha desde quando eu comecei a estudar na vida. O João Paulo que falou uma vez, o João Paulo falou que ele estava na média. Ele não era nem tão bonito para a Juliana ficar com muito ciúme dele, nem tão feio para ela ficar com vergonha. Então tava na média, né? Agora o melancólico... aproveitando em Alaor, põe água para nós também. E por falar em Alaor, vários móveis da minha casa também foi feito pelo Alaor? Feitos lá pelo Alaor. Aproveitando então que a gente está bebendo água, vocês estão molhando a palavra, e vamos falar mais uma vez dos nossos apoiadores, né, das pessoas que apoiam essa comunidade, que nos ajudam e acreditam na comunidade. Eu queria falar mais uma vez, né, da SBS Pescados, que é lá do nosso irmão Samuel. Então, se você quer, meu irmão, um pescado de qualidade, um pescado premium, Laís, se você quer o cara da pescaria, você já viu falar isso. O Samuel estava falando que ele não vende peixe banhado. Cara, quando ele me falou isso, eu falei assim, pera, não. Então eu perdi toda a noção do que é peixe. Eu não vendo peixe banhado. Falei, moço, mas peraí, para mim todo peixe é banhado. Tá na água, tá molhado, tá banhado, né? Tá desse jeito. Ele falou assim, não. Porque a indústria, normalmente, ele falou que não é uma regra, e a gente não está falando mal do peixe da indústria, mas ele falou assim que algumas pessoas, algumas indústrias, abatem o peixe, pegam o filé, alguma coisa assim, deixam imerso na água, para que a carne do peixe, né, absorva uma quantidade X de água e eles congelam o peixe depois disso. Então, muitas vezes você vai comprar um peixe congelado, né, nem todas as empresas são assim. Mas você pode ir lá, quando você descongelar, ao invés de você ter levado 1 quilo, você levou
600 gramas. Ele falou assim, mas eu tenho esse cuidado de não fazer isso com o meu peixe. Então, todas as pessoas que comprarem, meus irmãos, peixe da SBS Pescados, você está levando um peixe 100%. Se é 1 quilo, é 1 quilo. Né? Então, eu achei isso muito interessante. Ó, siga aí a SBS Pescados no Instagram e também vai estar aí o WhatsApp, o telefone do Samuel, que é um peixe de qualidade, com garantia. Pode falar para ele, tem de tudo que é pescado lá. Outro irmão que nos ajuda é o Thiago Keynes Clay, né, que ele é mentor de negócio, autor do livro, né, Trilha dos Milhões. O currículo do Thiago que nós falei que não é passar a noite. Fundador do Clube G55, fundador do G1 Mentores, palestrante internacional, inclusive, né, eu brinco, já foi lá para os Estados Unidos de novo, está lá nos Estados Unidos, né, fazendo palestra. Se você precisa também de um consultor de empresas, pode falar com o Thiago. Siga ele aí nas redes sociais, manda um direct lá para ele, que ele vai ajudar você também no seu negócio. Outro irmão que nos ajuda também é o Igor Santarini, né, que é também da nossa comunidade. Ele é especialista, a empresa dele, a Identidade Mais, é especialista em marketing digital, em tráfego pago. Então, se você precisa melhorar o engajamento das suas redes sociais, né, melhorar o seu site, entender mais um pouco de como alcançar mais pessoas aí dentro desse mundo vasto que é a internet, pega aí, ó, no site deles, identidademais.com.br. Meus irmãos, e coisa boa é falar de coisa melhor ainda, né? Então, nós temos aqui um anunciante que está conosco aqui desde o último episódio, que é a Escola Sagrada Família. Então, ó, eles têm ensino lá desde a educação infantil até o 9º ano. Ó, e aproveite, eles estão com vagas abertas já para as matrículas do ano de 2024. Quer que seu filho seja educado com qualidade e ainda evangelizado na doutrina católica? Não se esqueça disso. Ó, siga aí nas redes sociais, Escola Sagrada Família. Procure lá o Robson e a Kátia, que são os nossos irmãos aqui da comunidade, que eles vão atender vocês lá com muita qualidade. Mais uma vez, reforçando, educação de qualidade e ainda com evangelização, ó, top, Escola Sagrada Família. Valeu, gente? André, então, continuando o nosso assunto, né, nessa questão desse ordenamento dos temperamentos, para que a gente possa conviver melhor, também entendendo o temperamento dos nossos filhos, para que a gente os eduque de maneira correta, porque às vezes a gente, né, não entendendo essa questão do temperamento, né, e na hora de corrigir um filho, né, por exemplo, melancólico, que às vezes não aceita uma brincadeira, vai ficar chateado, e você está achando que está fazendo algo para alegrar alguma coisa, você está magoando a pessoa. Hoje eu vi uma situação, André, só serve de exemplo. Eu fui buscar a nota dos meninos na escola, e tinha um pai lá, conhecido nosso, uma pessoa boníssima, assim, de se conversar e conviver. Mas o filho dele ficou de recuperação. E o menino, assim, aparentemente é bonzinho, mas tímido, né, Paulo? Parece. E o que ele estava fazendo? Todo mundo chegava perto dele para conversar, do pai. Eu fui lá, falei, fulano, tal, tudo bem? Ele ia lá e mostrava, não, tá mais ou menos, olha aqui o boletim do meu menino. Nossa, recuperação. Sim. Aí o outro passava da recuperação. E eu comecei a observar. Falei, cara, todo mundo chega perto dele, ele estava mostrando, falando que o menino ficou de recuperação. E eu vi no menino, André, assim, muito tímido, assim, nossa, o menino estava ficando agoniado já daquilo. Talvez, assim, num sentido, não era maldade, mas num sentido, às vezes, às vezes passou uma vergonha no menino ali, para ele aprumar e tal, essas coisas. Mas eu me senti muito incomodado e mandei uma mensagem para ele depois. Falei, meu irmão, rapaz, eu fiquei incomodado demais com essa situação, porque eu acho que não é assim que a gente ensina os nossos filhos. Corrige. Por exemplo, primeiro, se ele ficou de recuperação, tem alguma coisa acontecendo. Né? Então, chama ele no particular, conversa com ele, explica para ele, né? Entende o que aconteceu, né, e tal, mas nunca exponha seu filho para as pessoas, a fragilidade. E aí é igual aquele negócio que você falou, nem do seu filho, nem da sua esposa, e muito menos da família dela. Então, a gente precisa entender isso, porque às vezes você está tentando corrigir, mas criar uma situação que é muito pior. Né? E às vezes quando compara os irmãos, né? Porque igual eu estava falando, o fleumático ele é tranquilo, né? Então, assim, ele estuda o suficiente ali para ele passar de ano, né? Digamos assim. O melancólico, como ele tem um alto nível de exigência com ele mesmo e com os outros, então, geralmente, são alunos assim, muito aplicados, com excelentes notas, com excelente desempenho escolar, porque eles são muito aplicados. Eles são daqueles que, se a professora passa um capítulo para estudar, ele estuda, às vezes, 2, 3 vezes, ou lê o livro todo. Né, porque o sanguíneo já tem. O sanguíneo, para ele ler um livro completo, gente. É custoso. Eu falo por mim mesmo, é sério. Eu sou muito assim de ver, mas assim, a tela, para um filme. Mas ver um filme, eu vejo 2, 3 filmes, beleza, um no rabo do outro.
Mas falar para mim ler um livro, eu sei que eu preciso ler, mas eu tenho dificuldade. É muito desafiador para um sanguíneo assim conseguir ler um livro todo, completo, um capítulo todo, né? Porque ele é focado em gente, ele tem dificuldade em realizar a tarefa com início, meio e fim. Ele fica até empolgado, mas às vezes ele não consegue concluir, né? Então ele tem uma dificuldade. Então imaginem, nós adultos a gente vai tendo essa consciência, vai, né, já até pedindo uma ação aí, uma ajuda para o Espírito Santo e nos ajudando, ordenando isso, mas às vezes as crianças elas ainda não sabem lidar com isso, né? O colérico ele já pega a tarefa e já mata logo, né? Pega para fazer, já faz logo. Então às vezes ele não se atenta muito que tem um erro ortográfico ou que a letra não ficou muito bonita. Ele quer finalizar a tarefa, né? Então e às vezes se compara, né? Pensa, se tem um filho que é sanguíneo, um filho que é melancólico, aí sempre vai elogiando o melancólico e mostrando aquilo que o sanguíneo não pode fazer, né? E outra coisa que é muito importante também falar, principalmente a respeito dos filhos, o Laios até falou, né? Depende da época, né? A esposa tem temperamentos diferentes. Tem algumas características que são específicas das faixas etárias. Entendi. Então até... Mesmo ele tendo um temperamento, mas tem alguns que vão sobressair dependendo da idade? Não, tem algumas características que são específicas mais de algumas idades, de algumas tá. Mesmo faixas... dentro do temperamento, tem algumas características daquele temperamento que vai ficar mais evidente, de acordo com a idade? É isso que você está falando? De acordo com a idade, algumas características, mesmo que não seja do temperamento dele, podem surgir naquela faixa etária. Por exemplo, na adolescência, é muito comum adolescentes serem desorganizados. Então, mesmo talvez ele sendo um melancólico. Melancólico, colérico, né? Porque o colérico ele é assim, o top em organização, né? Ele consegue se organizar melhor porque é cumpridor de tarefas, né? Então ele consegue se organizar. Porque então, na adolescência, é muito comum os adolescentes serem desorganizados. Então, às vezes, para os pais que têm filhos adolescentes, aí falar, meu filho é desorganizado, então ele é sanguíneo. Não, ele pode ser, às vezes, até fleumático, ou melancólico, ou às vezes até colérico, e está desorganizado, porque essa fase da adolescência ocorre uma desorganização neurobiológica. Então, ocorrem mudanças no cérebro do adolescente. As mudanças não são só físicas no nosso adolescente. Elas são neurológicas. Ok. Então, isso gera uma desorganização. Então, eles tendem a ser mais desorganizados. Entendi. Mais desorganizados, muitas vezes mais esquecidos, né? Então, assim, porque tem essa alteração química. Depois volta, mas, então, assim, eu acho importante fazer essa parte. E eles também, na fase da adolescência, eles ficam mais propensos à melancolia. Então, muitas vezes... Só anos de blusa de frio. 40 graus em Goiânia. Você passa da porta dos colégios, tá todo mundo de blusa de frio. Então, mais irritados, né? Então, às vezes, quando você fala com o adolescente, às vezes era um menino bonzinho, né? Tranquilo na infância, mas, de repente, na adolescência tá mais espinhento, né? Qualquer coisa que você fala já fica nervoso, já fica irritado. Então, tem essas alterações aí de acordo com a idade. André, eu tenho duas perguntas para a gente aí caminhando para o fim. A primeira coisa é o seguinte, quais são os temperamentos que você pode falar assim, não, as pessoas que às vezes querem se casar, né, os jovens estão nos vendo, falam assim, cara, esses dois temperamentos aqui, se encontrar, eles vão ter que trabalhar demais, rezando para ordenar, porque aqui é confusão certa. O que você pode falar? Assim, porque o mais importante não é o temperamento, é como a pessoa usa esse temperamento. Como que ela lida com isso, né? Porque você vê, em linhas gerais, se a gente for olhar assim, o sanguíneo, ele seria mais pedreira, né? Mas você vê, a nossa igreja foi alicerçada em Pedro, nosso primeiro padre, né? Nosso primeiro santo padre, o Papa, e sanguíneo.
Gente, Pedro, ele não foi como nós que temos a experiência com Jesus como nós temos hoje, né? Ele andou com Jesus, ele esteve na barca com Jesus, ele conversou com Jesus, assim, tete a tete. Mesmo hora que ele cortou a orelha do soldado, ele já negou logo depois. Então, assim, aí puxou a espada e já foi para cima, né? Naquele ímpeto, já arrancou a orelha ali do um. Então, assim, inclusive, assim, né? O sanguíneo, uma das características é que ele é exagerado, e ele é mais tendencioso, né, a negócios e, às vezes, a tirar vantagens de negócios e até a mentir. Então, são características negativas dele, né, e que ele tem que estar sempre atento a isso. Eu, quando era adolescente, mentia demais da conta. Sanguíneo, ele tem muito essas características. Dos 4 temperamentos, é o que tem mais tendência a mentir, a lesar o outro. Às vezes, nem tanto por maldade, mas sabe aquele jeitinho brasileiro? Sanguíneo Lei de Gers, né? Sanguíneo gosta de um jeitinho brasileiro, de se posicionar muito como vítima das coisas, né? Então, o Wesley, o mais importante não é em si o temperamento, mas como a pessoa tem usado essas características. Porque, ao mesmo tempo que o sanguíneo é um temperamento, às vezes, que dá muito trabalho para ele mesmo e para quem convive com ele, mas pensa, olha que lindo, ele, dos temperamentos, é o temperamento que mais se solidariza ao outro. Porque ele é voltado para a pessoa. Então, ele é uma manteiga derretida. Geralmente, sanguíneo chora fácil. Até com propaganda de margarina. Eu choro muito mesmo. Choro demais. Sanguíneo chora fácil, porque ele é muito voltado para a pessoa. Então, ele é um apaixonado, um eterno apaixonado. Né? Então, às vezes... entende? Então, assim, não é que tem um temperamento melhor do que o outro. O fleumático, às vezes, então fleumático, por ser mais tranquilo, seria... Mas, por exemplo, fleumático é acomodado. A gente até teve uma época que a gente precisou sentar e conversar sobre isso, porque o Laís trabalhava viajando. Aí, quando ele tirava férias, adivinha o que ele queria fazer? Pescar. Ficar em casa. Em casa, olha. E nossa família... Passa o dia inteiro viajando, quer fazer viajar nas férias, né? Nossa família, a gente ficava o ano todo em casa. Quando tirava férias, a gente queria viajar. E aí foi preciso, assim, né, entrar nesse acordo. Por quê? Porque para ele era cômodo, ele viajava a trabalho, então nas férias ele queria ficar. E foi algo que ele mudou, né? Assim, que ele precisou adequar na vida dele, né, para ele atender as necessidades da família. Então, qual é o melhor temperamento? Ou mesmo para se casar? Não, é como essa pessoa tem usado esses temperamentos. Quem está namorando, quem está noivo, observa bem, principalmente como, né, eu faço assim, muitas pessoas, elas querem se casar pelo que o outro oferece de bom. O que o outro oferece de bom é muito fácil para nós lidarmos. Tem que ver o que o outro tem de ruim. Tem de negativo e como ele trabalha esses pontos negativos. Isso é o mais importante. Entendi. Então, assim, esse foi um... Pode falar, amor. E todo temperamento também deve ser controlado pelo Espírito Santo, né? A gente tem essa graça, né, de poder contar com o Espírito Santo para ir nos moldando, né? Independente do temperamento que a gente tiver, né? E essa pergunta que eu fiz, ela foi tendenciosa justamente por isso, porque eu acho que não tem uma receita, de verdade, mesmo conhecendo os temperamentos, porque é o seguinte, primeiro, se a gente olhar numa ótica espiritual, eu acredito que Deus não escolhe um casal para estar junto baseado no temperamento deles. É pela vontade dele, exclusiva dele. Daí o que ele quer de nós? Que mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas diferenças, a gente se complemente. E o interessante é que, se você analisar, você, esposa, pode até nos falar melhor sobre isso. Assim, tem possibilidade de, por exemplo, 2 fleumáticos se casarem? Não, tem, mas pensa. Eu acho mais difícil, porque eu acho que aquela ideia dos opostos se atraem vale acontece isso. Também, pode ser. Porque... Mas, de qualquer forma, lá, isso eu acredito que é o seguinte, né, André? Por exemplo, eu acho que mesmo se 2 fleumáticos casarem, 2 coléricos, por exemplo, ou 2 sanguíneos, eu acho que o que a gente tem que trazer para a discussão é isso que a Paula falou. Eu sei que nós dois identificaram que nós dois somos sanguíneos, como eu já vi. O marido e a mulher vivem brigando, pau caindo na foice, você vai vendo, né, aquele negócio, a casa parece que é uma loucura.
ordenar no espírito. Senhor, ó, tenho característica nisso, aquilo outro, nós somos muito parecidos, é aquilo outro, mas só Deus para colocar o equilíbrio e a ordem nisso, né, André? E é lógico, assim, ajuda prática também, né, e profissional, psicólogo, essas coisas e tudo mais. Porque, assim, esse autoconhecimento e depois fazer o trabalho com essas características, elas são muito importantes, né? E entender, né, assim, igual a Paula falou mesmo, né, independente do temperamento, porque às vezes, assim, não pode fechar assim, né, assim, não pode, até quando eu dou formação, seja na igreja ou às vezes palestras, né, na minha área profissional a respeito disso, eu falo assim que temperamento ele não pode ser usado como desculpa nem como xingamento, né, de falar, seu sanguíneo. Usa assim, quase como uma ofensa para o outro, né? Seu como se fosse um defeito, né? E não é. Como se fosse um defeito, né? É importantíssimo identificar quais são as suas características e trabalhar essas características. Agora, uma das características que eu acho que, assim, as pessoas têm que estar muito atentas com a questão da agressividade. Né? Assim, pessoas agressivas, pessoas muito impulsivas, né? Agem muito pelo impulso, são características que costumam gerar muitos transtornos. Então, assim, observem tanto mesmo... Tanto para a pessoa como para o outro. Né? E que você vê, às vezes, assim, se a pessoa tem essa ciência, ela trabalha isso... Porque a impulsividade, essa agressividade, por exemplo, no ramo dos negócios, né, no ramo mesmo assim, corporativo, quanto que precisa de pessoas ousadas, de pessoas que fazem... Até na nossa comunidade precisa de gente assim. Justamente. Na obra de Deus, né? Isso que eu ia falar, na obra do Senhor, assim, né, o quanto que precisa de pessoas assim, né, os pregadores, muitos deles, pregadores assim, que levaram muitas pessoas que foram usadas para conversão, eram coléricos, eram sanguíneos, né? Assim, porque quando se convertem mesmo, quando se voltam para Deus, quando se deixa ser moldado, né, transformado por Deus, Deus usa aquilo que é negativo em algo que é positivo. André. Porque pensa o sanguíneo na obra de Deus, gente, ele é espetacular, porque ele larga tudo por causa da pessoa. Então, por exemplo, o melancólico ele já é mais de planejar assim as coisas, né? Ele é bom em articulador. Então, junta um colérico que é bom em execução, um que planeja, o outro que executa, o outro que lida bem com a pressão, o outro que se volta para o cuidado. Perfeito, pensa, né? Perfeito. A obra se torna maravilhosa porque com a junção dos quatro, se nós na comunidade só tivéssemos fleumáticos, talvez esse podcast não existiria. Verdade. Mas se existisse só sanguíneo também... Aí você ia ver com antecedência. Já teria começado, mas também já teria parado. Nós estamos aqui fazendo a entrevista, já pensa em outra pergunta, já levanta, vai mexer ali na câmera e vice-versa. Né? André, e assim, para a gente encerrar, como as pessoas identificam essa questão dos temperamentos e identificando esses pontos de exagero ou esses pontos negativos dentro do temperamento, o que elas podem fazer efetivamente para mudar isso? Nós estamos falando da parte espiritual, mas também da parte profissional. O que você indica nesse sentido? Primeiro, como identificar e depois como tratar, como cuidar, para que isso não atrapalhe o seu casamento, não atrapalhe o seu relacionamento com os filhos, o seu trabalho, sua relação, né, na comunidade. Uma orientação que eu quero fazer, que eu acho que é muito importante, é, às vezes, conversar com pessoas próximas. Né? Quem é casado, converse com o seu esposo, com a sua esposa, porque existem características em nós que nós temos dificuldades para entender, para identificar. Se nós olharmos fisicamente, por exemplo, qualquer um de vocês aqui nesse ambiente consegue ver muito melhor as minhas costas, a minha nuca do que eu mesma, não é? Né? Então, às vezes, outras pessoas, principalmente as que convivem conosco, conseguem identificar muito melhor as nossas características do que nós mesmos. Então, é muito importante o diálogo, né, com essas pessoas próximas para, às vezes, identificar, escuta,
Se às vezes o esposo está falando, não, mas você também é muito melindrosa. É importante escutar isso, porque talvez você seja mesmo. Ah, eu que sou melindrosa ou é você que, né? E às vezes leva a uma discussão. Então, a orientação é essa, conversar sobre essas características, buscar informações sobre isso, né? A gente tem muita coisa assim negativa na internet, mas nós também temos muitas informações interessantes. Hoje a gente vive na era da informação, de uma informação de mais fácil acesso, então vale a pena também estudar sobre os temperamentos. Identificando os temperamentos rezar em cima disso mesmo, né? E ficar atento, né? Colocar como uma meta. Que é igual, por exemplo, eu tenho dificuldade com a organização, porque eu sou perfeccionista e sou detalhista. Então, o querer fazer tudo perfeito e com muitos detalhes, às vezes me faz desorganizar outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma agenda ainda manual, que eu gosto muito, né? Porque o melancólico ele gosta muito de escrever, anotar tudo, ticar, né? Anotar tudo, fazer listas. Quem gosta muito de listinha, viu, gente? É muito melancólico isso. E aí, por exemplo, uma das coisas que eu tenho anotado na minha agenda é a organização. Né? Porque muitas demandas de trabalho, muitas demandas pessoais, né? Filhos, vocês têm filhos na adolescência, né? A gente vai quase ter uma agenda para eles, né? Também, né, de compromissos deles, compromissos nossos. Então, para organizar tudo isso, por exemplo, na minha agenda, recentemente, eu tenho escrito lá de vermelho, organização. Por quê? Porque agora eu tenho precisado focar mais na organização com relação aos meus horários para dar conta de todas as demandas do que de fazer tudo muito perfeito. Entende? Então, é isso, é encontrar estratégias para lidar com essas dificuldades. Por exemplo, se a pessoa é muito agressiva, muito impulsiva, então ela colocar como meta, por exemplo, o sanguíneo, ele faz muito, assim, às vezes se oferecer um dinheiro bom ali no negócio, ele já chega em casa já tendo vendido o carro. E às vezes caiu ou comprado um, né, sem falar com a esposa. Ou comprado um sem falar com a esposa. Então, colocar como uma questão do casal que não vai tomar uma atitude financeira sem conversar com a esposa antes. Ótimo. Sem conversar com a esposa, sem rezar em cima dessa questão. Favorece muito para quem é sanguíneo, colérico, para não fazer uma atitude impulsiva, né? Então, encontrar estratégias. Em casos que verifica que sozinho não consegue buscar ajuda profissional. Inicialmente, qual profissional? Psicólogo, que é o especialista em desenvolvimento humano, em comportamento humano, e aí dali, às vezes, até precisar de ajuda também medicamentosa, que é com o psiquiatra. Então, muito obrigado a vocês, né, por esse bate-papo, né, um bate-papo muito enriquecedor para nós aprender, né, a gente lidar com os temperamentos. A gente sabe que é algo complexo, mas também não é impossível da gente lidar e melhorar. Então, acho que o conhecimento ele é importante justamente para isso, para a gente ter essa noção, né, André, do que está acontecendo, do que é bom. Você potencializa, do que é ruim, a gente tenta mudar, né, não só para o nosso bem, mas para o bem do outro, do relacionamento. Principalmente. Né? Com os filhos, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Né, foi muito bom, né, ter vocês aqui falando conosco. E eu fiquei muito feliz, né, assim, de vir aqui hoje, eu junto com a Laílson, a Luana está ali, né, no cantinho, porque eu sonhei com esse podcast. Então, eu ia falar disso, foi providência falar. Né, eu sonhei com ele, sonhei com vocês, né, assim, numa mesa com microfones, né, especialmente vocês, né. Então, muito antes até de apresentar aqui para a comunidade, eu já sonhava e desejava com um podcast nosso, né. Então, fico feliz de ver hoje poder participar do que um dia foi um sonho e hoje é uma realização para a nossa comunidade. Quando a gente começou, desde quando eu fui para a comunicação, isso até, né, para as pessoas saberem, desde quando a gente assumiu o Ministério da Comunicação, eu falo de podcast. Porque eu vejo muito podcast, principalmente assim, os podcasts cristãos, né, principalmente o Santo Flow, né, tem o No Bar aqui, entre outros, né, para a gente entender, estudar e tal. E eu lembro que um dia nessa sala aqui, eu falei para a Cíntia do podcast novo, ela falou para esse meu filho, né, como mãe e aquela que educa mesmo, falou assim, meu filho, vocês falam demais.
Faz o trem, velho. Não, eu saí daqui contrariado, André do céu. Eu cheguei lá em casa e falei, Paulo do céu, a Cíntia meteu os 2 pés no meu peito, que esse negócio desse podcast. Você já identificou o temperamento dela? Não. Ela é colérica. É. Não, ele falou assim, no rompante, eu saí daqui, cheguei lá em casa e falei, Paulo, pode fazer o que for, eu vou pôr o podcast para rodar. E aí já mandei mensagem pro Rodrigo tá ali, ele lembra disso, falei, Rodrigo, nós temos que pôr esse podcast para rodar, nossa, a Cíntia danou comigo de um jeito lá hoje, lá e ele sanguíneo, quase chorando, né? Emocionado. E aí a gente, né, graças a Deus Emoção aconteceu, e flor eu da lembro pele. que aí eu fui falar no núcleo, né, da comunidade, pros irmãos, que o que estava acontecendo, que não era nada exclusivo da comunicação, era para todo mundo. E eu sei que aí a gente tava no aniversário e você me manda mensagem. Não, parabéns, que bom, né? A gente sempre tive essa ideia e até sugeri para a Cíntia. Quem que é os apresentadores? Eu falei, rapaz, nossa senhora, e agora, né? Foi, será que a Andréia já está querendo indicar uns apresentadores ou criticar os apresentadores que vai apresentar? E aí a gente nunca quis, na verdade, quando eu pensei e nós rezamos para o projeto do podcast, apresentar o podcast. Mas do que você me falou do seu sonho, confirmou o que a Cíntia tinha me falado já. Né? Que aí eu falei, Cíntia, tem esse casal, aquele outro para apresentar um podcast. Né? E ela falou assim, não, Asa, é você e a Paula. Então, enquanto você me falou, Asa, eu sonhei com você e a Paula, aquilo trouxe um refrigério. Talvez a gente não seja os melhores apresentadores, mas é essa missão que Deus quis para nós, por enquanto, a gente vai tocando com muita alegria. A gente faz isso aqui com muita alegria mesmo, porque a gente sabe, né, quantas pessoas precisam ser evangelizadas, né? Muito bem. E hoje a rede social, a internet, ela alcança mundos, né? Então, isso é bom para nós. A gente está feliz. Muito bom. E a Cíntia, então, como colérica, é focada na tarefa, né? Por isso que ela leva tão a sério essa tarefa que Deus confiou a ela de ser, né, junto com o Carlos, fundadores da nossa comunidade, que esse desejo de levar, assim, né, nossas famílias mesmo para o céu, né? É isso. E a gente acolhe com muito amor santas, mesmo, né? Uhum. E é isso. E se não fosse ela, né, me arrochar, talvez não tinha o podcast não tinha hoje. saído, tá vendo? É isso. Estava só na ideia ainda. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Luana, por você ter vindo também, viu? Deus abençoe. Né? E que a gente possa voltar a outros momentos também para falar mais de diversos assuntos, né? Para continuar levando ainda bons temas para as pessoas que nos assistem. E você, meu irmão, que está nos assistindo mais uma vez, não esqueça de curtir a nossa página, né, compartilhar essa live, esse podcast com mais pessoas, porque olha só que assunto bacana. Às vezes você está aí nos vendo, nem sabia que existia, né, essa questão do temperamento. Né? Então, agora sabendo, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam também ouvir sobre isso. Né? E nós nos encontramos, se Deus quiser, no próximo episódio.